Olá pessoal, primeiro vídeo agora de 2023 e nesta época, começo de ano, começam as diversas promessas que as pessoas fazem para mudar a vida no ano novo. E eu sei que muitos de vocês devem estar pensando, 2023 vai ser muito bom. Mas geralmente acaba não sendo bem assim, né? Mas antes de estragar todas as suas metas de 2023, deixa eu me apresentar. Eu sou o M2, o Marcelo Marinho, que faz lives e vídeos sobre quadrinho e ilustração. Também tô com um quadrinho agora no Tapas e Webtoon chamado Age Stellars, então vou deixar os links na descrição para quem quiser ler. E sejam novamente todos muito bem-vindos. E hoje eu quero falar um pouco mais sério, então eu já vou apresentar as pessoas que estão apoiando o projeto na imagem que vocês estão vendo aí agora. E eu quero dar um agradecimento em especial pro Vanillian, que é o maior apoiador atualmente no quadrinho. Muito obrigado, Vani. E para quem quiser saber mais também vai ter o link do Catarse aí. O apoio de vocês vai ajudar tanto o canal quanto para a publicação do quadrinho A Age Stellars, que eu comecei a publicar no final do ano passado. Então vamos voltar para o assunto, as promessas de ano novo. Eu quero falar para vocês, pessoal, antes de fazer qualquer promessa, antes de você achar que precisa fazer um monte de coisa, eu gostaria de que vocês revisassem as suas condições, porque eu acho isso muito importante, principalmente para quem quer trabalhar na área, para quem quer migrar de uma área para a área de desenho, sei lá, sair de engenharia e começar a mexer com concept design, ou então começar a trabalhar com ilustração infantil. Você vai ter que ter algumas coisas antes. E não tem nada a ver com habilidade de desenho, não tem nada a ver com você saber desenhar ou saber trabalhar com clientes, tem mais a ver com condições. É um assunto que eu acho bem sério e poucas pessoas esquecem de levantar ou até apontar para quem é iniciante. Lembrando que eu estou falando para quem quer trabalhar nessa área. Se você quer só desenhar como hobby, você faz no seu tempo, e eu só dou a dica de sempre tentar manter esse hobby, tá? Um pouquinho todo dia, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, para você não perder o hábito. A melhor coisa que você pode ter com um hobby é manter ele também, tá? Mas vamos voltar para a parte sobre o trabalho. Quais são as 3 condições para você poder migrar para qualquer área, na verdade, não é só para o desenho, porque eu reparei que esse assunto também tem muito a ver com as pessoas quererem mudar um pouco a vida delas. E eu acho que às vezes nós ignoramos tanto as bases que são as fundações da nossa vida, que a gente não percebe que a gente está pulando algumas etapas. As 3 que eu quero falar aqui hoje, por exemplo, são as 3 condições para você poder se dedicar mais a qualquer área, principalmente na área de desenho, que eu acho que requer mais tempo do que algumas outras no Brasil. Vamos ver aqui. Por exemplo, você vai precisar de dinheiro, você vai precisar de tempo, e você vai precisar de saúde mental e física. Aí eu já falei coisa que complica pra caramba para brasileiro, mas elas têm umas condições mínimas, varia de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, mas não é tanto assim, dá para você estipular um mínimo, inclusive da saúde mental e física, que algumas pessoas já devem estar pirando. Bom, então vamos comentar cada um desses tópicos de forma separadas e depois eu quero somar um com o outro para mostrar como eles se complementam, para você ter uma ideia de como você precisa deles para você poder fazer uma transição para a área de desenho ou para ilustração e outras áreas, como eu disse também. Isso daqui eu acho que é bem fundamental para qualquer pessoa que quer fazer metas novas para 2023 ou quem sabe 2024. Às vezes você vai ter muita coisa para ajeitar. Primeiro ponto que eu quero falar aqui é o ponto do dinheiro. Ele não é o ponto mais importante, os 3 têm a mesma importância aqui no caso, mas eu quis falar primeiro ele porque eu acho que ele é fundamental na vida de um brasileiro. Todo mundo sabe que quando você tem dinheiro, você consegue fazer um pouco mais de coisas. Ele não é a coisa mais importante da vida, mas é uma ferramenta muito importante. Quer ver bem? Com ele você consegue pagar suas contas, se você tiver dinheiro sobrando você pode ter o seu lazer, você se alimenta bem. Então ter isso daí é uma tranquilidade que você vai ter na sua cabeça, não ter que se preocupar tanto em pagar contas. Sem isso daqui, eu digo pro pessoal não ficar muito pensando em migrar de área. E não tem problema se você tem essa fonte de renda através do seu trabalho ou alguém está te ajudando. Não tem que ter vergonha se alguém está te ajudando, desde que você retribua tudo direitinho, compre os materiais necessários para migrar de área, desde que você use muito bem esta ferramenta. E uma dica extra aí pro pessoal que quer migrar de área e já está trabalhando. Talvez você vai precisar juntar um dinheiro para ficar um tempo sem ter que se preocupar em arranjar outros trabalhos.
Vamos dizer que você está como freelance, mas você é iniciante na área de desenho. Então junta um dinheiro do seu trabalho antigo para você ter uma reserva de pelo menos uns 3 ou 6 meses. Depende do que você precisa de vida aí, você tem que analisar aí. Também depende do tempo que vai demorar para você migrar. Cada área vai demorar um tempo. Então fique atento a essas condições aí. Para o quadrinho, por exemplo, eu acho que eu vou demorar alguns anos. Então eu estou juntando um dinheiro já do meu trabalho anterior e vou juntar mais outro dinheiro de outros trabalhos que eu estou fazendo, paralelo com o quadrinho. Então tem que ter bem essa noção aí de dinheiro estipulado na sua cabeça. O tanto que você precisa, você tem que saber isso daí da sua vida. E também você tem que saber o tanto que vai demorar mais ou menos, jogando para cima um pouco esse tempo aí para migrar de área. O segundo ponto que eu quero falar aqui é tempo. Por quê? Porque tempo é fundamental para você poder investir o que você quer mudar na sua vida. Você quer estudar desenho? Então você vai precisar de um tempo. Eu sei que muitos de vocês sofrem de procrastinação, mas aí eu quero falar um pouco mais a fundo, por exemplo, quando a sua cabeça está cheia de problemas e você tem que resolvê-los e você fica sem tempo para melhorar o seu desenho, melhorar o seu trabalho. Então eu quero comentar algumas coisas, como por exemplo, se você tem uma criança para cuidar, você não vai conseguir dedicar muito seu tempo ali. Ou então seu pai ou sua mãe está doente, você precisa cuidar deles. Não é a mesma coisa que alguém que está com tempo livre para estudar. Eu quero dizer isso porque às vezes nós cobramos de algumas pessoas que elas deem resultados, sem saber que elas não têm condições para chegar nisso. E é comum a gente acabar falando, você precisa estudar, você precisa daquilo. Mas muitas vezes o que a pessoa precisa é dar um jeito um pouco na vida dela antes. Estabilizar o estudo, conseguir cuidar melhor dos familiares, para poder finalmente liberar um tempinho. E aquele negócio, o mínimo para isso também não é tão grande assim, mas pode ser grande para você. Eu digo que pelo menos 1 horinha por dia ali você tem que ter para estudar, para desenhar ali, para você conseguir investir o seu tempo em uma área nova. Mas se você não tem essa condição ainda, a primeira coisa que você vai ter que fazer é conseguir mais tempo ali. E a mesma coisa do dinheiro, né? Conseguir um trabalho melhor, um trabalho que libere mais tempo para você talvez, ou um trabalho que pague melhor e você possa cuidar melhor da sua família. Tudo isso vai te ajudar aí. Facilita você ter tempo para poder dedicar àquilo que você gosta. E agora um ponto que eu acho que é um pouco delicado, mas é necessário falar, que é a saúde mental e física, né? Se você não cuidar direito disso, você não tem como manter nada, não tem como resolver, não tem como se preocupar com as coisas, não tem como até se importar com elas, né? Eu digo aí que muitas vezes se você estiver muito cansado, você não vai conseguir fazer nada também. Se estiver com a cabeça cheia, não consegue absorver nada que você for estudar de novo. Então você precisa ter um mínimo ali, não é que você vai ser a pessoa mais saudável do mundo, mas se você não conseguir manter pelo menos um momento da sua cabeça para absorver coisas novas, entender alguma coisa nova, ver algo ali, não importa o tempo que você tenha, não importa o dinheiro, não vai resolver. Então talvez você tenha que pegar o seu tempo, o dinheiro, para melhorar a sua saúde antes de ir para qualquer outra coisa aí. Saúde mental, hoje em dia, é uma coisa que está faltando para muita gente. E eu acho que tem bastante opção pra galera aí, mas se você não tem tantas condições, o dinheiro e tempo aí, procure alguma ajuda profissional, mesmo do SUS, ou então de algum amigo. Procure aí, que muitas vezes tem pessoas que estão prontas para estender a mão para você e às vezes nós nem percebemos que elas estão por perto. É uma dica que eu posso dar porque eu gostaria de ter percebido o tanto de pessoas que queriam me ajudar quando eu estava meio que na fossa, quando eu estava bem mal. Tinha uma época que eu não conseguia fazer nada direito, mas eu também não estava aceitando a ajuda de ninguém. Então estejam atentos e muitas vezes tem alguns caminhos que possam te ajudar, porque eu sei que eu ignorei eles durante muito tempo. Eu dei uma ênfase na saúde mental, mas eu também me importo muito com a saúde física. Se você está doente ou está tendo algum problema de saúde, vai te atrapalhar e vai reduzir o tempo que você vai poder desenhar. Eu vou dar um exemplo aqui da coluna, que afeta muitos desenhistas. Eu tento cuidar minimamente da minha coluna, me alongando, fazendo um pouco de abdominal. É o mínimo ainda, eu gostaria de até fazer mais. Só que eu sei que se eu não fizer esse mínimo, no futuro eu vou desenhar menos.
porque eu vou ter que cuidar muito da minha saúde lá pra frente. Eu vou ter que fazer, sei lá, fisioterapia intensiva, vou ter que fazer alguma cirurgia. Nunca se sabe o que vai acontecer se você não cuidar bem da sua saúde física. Então hoje em dia eu tento cuidar muito bem da minha coluna para poder desenhar cada dia mais. Veja bem que com a soma desses três elementos, dinheiro, tempo e saúde, você consegue muita coisa. Por exemplo, com isso você consegue estudar, comprar cursos, e aí você consegue desenvolver mais sua arte. Você também vai ter tempo para o seu lazer, de consumir outras artes, comprar algum livro para ler, assistir um filme, ir no cinema, assistir uma animação, comprar alguns materiais novos para testar, desenvolver a sua arte. Tudo isso aí é fundamental para você se desenvolver como artista. Então, eu peço muito para vocês pensarem o que seria o mínimo de cada um deles para vocês. E agora eu quero entrar em um ponto um pouco sério, um pouco delicado, mas que eu acho importante dizer. Eu quero contar a história de um amigo meu, um amigo que tem a mãe doente. Há um tempo atrás ele cuidava muito da mãe, pagava as contas, então ele tinha que trabalhar muito, não tinha tempo para si mesmo, ajudava outras pessoas mesmo assim. Só que tudo isso se acumulou. Ele não tinha um mínimo ali de condições para poder se dedicar ao quadrinho. Era uma pessoa que eu queria muito ter trabalhado, ter desenhado as histórias dele. Ele tinha roteiros escritos, mas nada foi concluído porque ele também não acreditava conseguir fazer isso. E infelizmente ele faleceu, ele tirou a própria vida. E eu gostaria de pedir muito para vocês que estão em condições difíceis não desistirem. Existem pessoas que podem te ajudar. Às vezes não é fácil enxergar essas pessoas. Às vezes você vai ter que fazer um esforço a mais, sim. Mas não desista. Existe muita coisa boa para você fazer nessa vida. E eu gostaria que você acreditasse de verdade que eu estou falando para você. E se você conhece alguém na situação assim, não menospreze dela. Não diga que é só ela estudar, que é ela só se esforçar. Tenta esticar um pouco a mão para essa pessoa. Mesmo que seja um mínimo que você possa fazer. Não desista, pessoal. E feliz 2023 aí para todo mundo. Que vocês tenham um ótimo ano. Desculpa por esse vídeo um pouco mais pesado, mas que eu achei importante falar. Até a próxima.